Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí, acho que é a videoaula 11, tá? A gente mostrou os parâmetros aí, avisos e erros, enfim, resolvemos os problemas anteriores. Agora, pessoal, a gente vai entrar na aba de fundações, tá? Sempre para a gente mencionar a fundação, gente, é importante que a gente saiba quanto de reação a gente está tendo da estrutura. Como que eu faço isso, professor, para entender, né? A gente basta, pessoal, clicar aqui em espacial, clique na aba espacial, e aqui em cima vai atualizar uma informação chamada planta de cargas, né? Você clicando nela, ó, planta de carga, vai aparecer uma janelinha informando quais são as combinações de ações que você quer que apareça ali no seu resumo, né, para a gente ver as plantas de carga. Aqui eu gosto sempre de botar todas, né, todos os pavimentos, tá? E aqui olha que interessante, né, tem a combinação apenas de permanente acidental, peso próprio, cargas permanentes, apenas cargas acidentais, apenas vento, a combinação estado limite hoje com a permanente, permanente mais acidental mais 0,60 de vento e assim por diante, ó. São muitas combinações que o TQS faz, por isso que ninguém hoje menciona a mão, né. E aqui, pessoal, vou pedir, eu gosto dele mostrar o máximo, tá, do Z e o máximo de momento. Os mínimos para a situação que a estrutura é simétrica, pouco importa, né. Se tivesse uma estrutura muito assimétrica, com cargas de vento e sucção muito elevadas, né, uma estrutura muito esbelta, aí faz sentido, não é o nosso caso. Aqui eu vou pedir para ele mostrar planta de fundação, vou pedir para ele botar uma escala, né, e aqui eu vou pedir para ele identificar os pilares, somar reação e reação por pilar, clicar OK, e clicar em sim. Olha que bacana, né. Aqui embaixo, pessoal, aparece um desenho então, ó. Clicando 2 vezes nele, observe que bacana, ele te mostra primeiro a planta de fundações, né, no nosso caso não tem nenhuma fundação, aqui ele te mostra o pilar e a carga atuante em cima dele, ó, tudo bem? Esse VK, pessoal, é a reação característica em cima do pilar. Ele está em quilonewton, para passar em tonelada é só dividir por 10, né. Então esse pilar aqui está em torno de 9,3 tonelada, 9,3, como é simétrico está tudo igual, né. E aqui ele te mostra, ó, a combinação dos casos, então o caso 1, né, que é todas as acidentais e permanentes. Tá aqui o esforço nos pilares. E aqui, ó, para o FZ máximo, ele te mostra, ó, para essa combinação pilar 1, ele está com uma carga máxima de 9,5 tonelada, um momento máximo de 3,67 em uma e outra direção, tá. Então isso aqui é importante para o engenheiro que vai projetar a fundação, que aí você dá para ele uma tabelona gigantesca e aí ele vai ver ali quais são as piores condições que a fundação vai estar associada, né. Dessa forma ele consegue fazer um projeto de simulação adequado, né. Então isso aqui é bem importante, tá. Então a gente está trabalhando na norma de 9 toneladas, isso é muito pouco, né, é uma reação muito pequena, a gente já projetou bloco de fundação para prédio que tinha reação de pilar em 350 toneladas, então 9 é muito pequeno, né. Geralmente casas, tá, gente, a gente está trabalhando aí com valores, né, da ordem aí de 5 a 20 toneladas, é pouco, tudo bem? Predinhos de 3, 4 pavimentos, você pode ter reações de 20 a 40 e assim por diante, tá. Varia muito. Beleza? Então isso aí é a natureza, né, a ordem. Gente, o projeto de fundação, a gente vai fazer em sapata, que é a fundação mais simples de ser calculada. Como eu faço isso? Vou mostrar para vocês nesse vídeo um macete, tá. A gente primeiro vai atribuir fundações qualquer, tá, e depois a gente vai pedir para ele calcular. Então vamos entrar aqui na abinha de fundação, e para botar fundação, pessoal, a gente tem que ter a aba fundação, ó, tá, para inserir elementos de fundação. Antes disso, no entanto, da gente inserir fundação, a gente tem que dizer para o TQS que esses pilares vão estar apoiados em fundação. Então a gente seleciona eles todos, então direito, propriedades, eu vou dizer que o modelo deles eles vão estar vinculados à fundação, ó. Tudo bem? Então ele está associado em pilar, bloco, sapato ou tubulão, tá. Vou clicar em OK, tá. Agora se eu salvar o modelo, olha que interessante, ele vai me aparecer um erro. Por quê? Porque não tem elemento de fundação para dar apoio ao pilar, tudo bem? Então a gente já tem que inserir agora. Então eu venho aqui em dados, eu venho aqui em seção, dados de fundação. Olha que bacana, né? Aqui, pessoal, a gente pode escolher entre sapata, bloco, tudo bem? Ou tubulão, né? Fica a seu critério. A sapata você escolhe a geometria dela, e o bloco, pessoal, você pode ter um bloco de uma estaca, duas, três, formato triangular,
TQS faz até 24, o meu, né? Eu acho que tem a versão V23, ele sempre aumenta a quantidade, né? Sempre lembrando, pessoal, que se você não tem tanta experiência com fundação, não projete, tá? Existe uma máxima que fala o seguinte, né? A resistência de uma corrente, né, é tão grande quanto a resistência de seu elo mais fraco. Então não adianta nada nós fazermos um bom projeto estrutural se você vai fazer um projeto de fundação que pode dar um erro, né? E aí ele vai acabar provocando algum problema no seu projeto estrutural todo, tudo bem? Então é muito importante. Outra coisa que é fundamental no projeto de fundações, a gente só projeta fundações com um ensaio de sondagem do solo. Sem ensaio de sondagem, né, você não saber a resistência do solo, não tem como você projetar a fundação, não existe isso. Ah, nem para pré-dimensionar, nem para pré-dimensionar você não consegue, tá? Então é muito importante, você precisa saber se você está projetando uma estrutura em cima de um solo que tem características colapsíveis ou expansivas. Você precisa saber se você está projetando uma edificação em cima de um solo que tem um lençol freático a um nível muito raso de profundidade. Ou você precisa saber se você está projetando em cima de rocha. Tá? Todos esses casos citados anteriormente, você tem comportamentos de fundações completamente diferentes. E o tipo de fundação, sistema e execução de fundação também vai ser completamente diferente. Por exemplo, você não pode fazer um bloco de estaca em escavação de trado manual se você tem um nível freático que está ali a 1 metro de profundidade, 50 centímetros, né, exemplo. Né, se você for tentar escavar e puxar, você vai ter ali um desmoronamento do solo. Ou você vai tacar o concreto embaixo d'água, complicado, tá bom? Então precisa saber. Ou a mesma coisa, né? A gente vai fazer uma escavação ali no solo que é rocha, né? Aí você não consegue escavar, né? De forma manual. Então, enfim, precisa saber muito disso. E sondagem é barata, pessoal. Hoje em dia você acha aí fundação, né? Sondagem para fazer por essas empresas de fundação aí de 800, R$ 1.000, 1.200, é barato, pô. Não arrisque não, faça projeto de fundação com sondagem, né? É barato. Minimamente 2 pontos, tá bom? Mas isso é de acordo com o nível do terreno também, né? Tá, 2 pontos até 200 metros, né? A partir de 300 metros, pelo menos 3, 400 metros, 4, assim por diante, tá? Bom, aqui, gente, eu vou chutar a dimensão mínima, vou botar 60 por 60. Professor, por quê? Porque eu vou pedir para o TQS pré-dimensionar sozinho, né? Vou botar aqui uma altura de, sei lá, 25 e 25, por exemplo. Tudo bem? Vou botar essas dimensões fixas aqui, e aí depois eu vou pedir para ele estimar para mim. Vou clicar OK, clicar OK. Vem aqui em inserir a fundação. Ele pergunta, ó, entre com o ponto CG da sapata. O CG da sapata tem que coincidir com o CG do pilar. E aí eu clico no pilar, ele bota a sapata. Bacana? Botão direito ele repete, centro, pilar. Simples, né? Botão direito, centro, pilar. Simples, né? Botão direito, centro, pilar. Bacana? Então ele lançou aí as sapatas. Se você for ver em 3D, ó, elas ficaram assim, né? Bem simples. O 3D real da estrutura, ó, ficou dessa forma. Tá? Então sapatas bem pequenininhas, né? Professor, e como que ele vai estimar a sapata, né? A sapata, pessoal, ele sempre vai calcular de acordo com a tensão admissível do solo, que a gente consegue, através de alguns métodos aí empíricos e semi-empíricos, estimar a tensão através do número de golpes, né, da resistência do solo, tá? Aí você calcula ali a tensão admissível do solo. Uma vez que você sabe a tensão admissível e a força que o pilar descarrega, a gente consegue estimar a área, né? Que força, tensão igual a força vezes área, né? Tensão é força sobre área, perdão. Então, força é igual a tensão vezes a área, né? Então, a área, logicamente, vai ser igual a, se você passa, né, dividindo, a área vai ser igual a força dividida pela tensão. Então, é bem simples, né? Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, salvei, vou fechar aqui. Agora, você pode salvar, observe. Realmente, ele atualizou, salvou sem problemas, eu vou fechar. E aqui que está o pulo do gato, né? Para a gente mencionar as sapatas, pessoal, eu preciso informar para o TQS a tensão admissível do solo. Eu venho aqui no ícone Fundações, eu vou lá agora na aba Critérios de Sapatas, clicar OK. No critério de sapata, pessoal, ele vai abrir essa abinha aqui e vai ter aqui, ó, Cálculo. E o cálculo, pessoal, tem várias formas, né, de dimensionar fundações, enfim, a gente não vai entrar aí nesse mérito, mas aqui embaixo está falando, ó, tensão admissível do solo, tá? Então tá aqui, ó, 2 kN por centímetro quadrado, e aí com base na técnica, né, que você tem lá de dimensionamento, você calcula, né?
Não vou entrar nesse mérito, porque você pode ver isso nas turmas, né, de concreto. Geralmente a gente vê isso concreto 2, né, sapata. Então lá na parte de concreto 2 você tem ali o tipo de resistência da sapata. Acho que esse aqui é pilar, né? Aqui. Né, então lá em elementos de fundação, você precisa ter um ensaio de sondagem, geralmente ele tem essa carinha, né? Então ele é feito aí pelo SPT, né, Standard Penetration Test, e você dá lá um relatório. E aí aqui está o número de golpes que geralmente a gente utiliza, né, para fazer determinado tipo de fundação, tá? E aí aqui você tem o método de tensão, né, que a gente calcula. Deixa eu ver se tem aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Então a área da sapata é calculada ali pela força, né, dividido pela tensão admissível, tá? E aí a tensão admissível do solo, ela é calculada através deste método aqui, tá? Então, tensão admissível, você pode utilizar ali o NCPT, né, dividido por 50, mais ali a pressão geostática do solo, tá? Então, isso daqui você pode clicar no Google para buscar aí, para você ver quanto que é, né? Bom, aqui, pessoal, vamos deixar 0,02 mesmo, que eu acho que dá 2 kg força por centímetro quadrado, se não me engano, tá? Vou deixar dessa forma, fechar. Bom, e aí como é que ele vai fazer o pré-dimensionamento? Essa que aqui é o pulo do gato de hoje. Vou clicar aqui, ó, dados de sapata. Aí vai abrir o modelador, ó. Ó, ele não pegou os esforços. Ó. Eu vou ter que mandar processar de novo, perdão, gente. Vamos lá em espacial, difícil. Vou mandar ele processar agora que tem os elementos de fundação. Agora que eu inseri as fundações, manda processar e aí a gente vai lá nos dados. Show. Então, novamente, né, eu estou lá no ícone fundações, dados de sapata, e agora ele vai puxar os esforços, ó, observe, está em amarelinho aqui, ó. O momento máximo da sapata, o esforço horizontal numa direção, na outra é a carga da sapata, que nem a gente viu lá na planta de carga, tá? Então aqui, pessoal, onde que está o pulo do gato? É bem simples. Nesses 3 pontinhos aqui, ó, você vai clicar nele, e vai estar aqui, ó, as dimensões são fixas, porque a gente informou essas dimensões lá no modelador estrutural. Só que agora a gente está no TQS Fundações, então eu vou clicar aqui em Sim para todos, ó. Ou seja, as dimensões não são mais fixas, e vou clicar em OK. Dessa forma, pessoal, quando eu fechar aqui e salvar, eu estou falando o seguinte, olha, o projeto de fundações ele está flexibilizado. Significa que os esforços que eu tenho do pilar, eu vou pedir para ele dimensionar sozinho agora para o TQS Fundações. Então, no aplicativo TQS Fundações, eu vou clicar aqui em sapatas, dimensionamento. Ele vai fazer o dimensionamento de cada sapata com aquela informação que eu acabei de mostrar para vocês. Ele pega a força descarregada do pilar, ele vai pegar a tensão admissível que a gente formou lá nos critérios e vai estimar uma área, tá? Aquela área estimada, né, com os esforços que ele tem, ele vai verificar ali a compressão diagonal, ele vai verificar o esmagamento, ele vai calcular a armadura de flexão e a armadura mínima. E aí ele vai fazer agora um desenho. Vou pedir para ele desenhar todas. E aqui ele desenhou todas as fundações, olha que bacana, né? Como a carga entre elas é igual, então logicamente todas as fundações são iguais, né? Interessante, né? Então basta você clicar 2 vezes, olha que bacana, né? Abriu? Aqui, ó. E tá aqui o desenho, né? Então aqui, ó, ele está dimensionando, ó, com ferro, ó, 10 fios de 8 a cada 11, beleza? Para resistir à flexão. E ele já deixou aqui indicado, ó, os desenhos das esperas, tudo bem? E aqui o laço de concreto. Nas duas direções ele está usando, ó, uma direção fio de 10 a cada 15, na outra direção fio de 8 a cada 11, né? Então você pode até editar, mudar isso aqui se desejar, deixa eu ver aqui. Acho que a gente tem aqui... Não, a gente tem que mudar mesmo. Então aqui você pode editar o desenho, enfim, fica a seu critério. Então, sei lá, a gente pode botar como um comprimento é maior que o outro, né? Realmente você vai ter maior flexão numa direção que a outra, tá certinho. Tá? Bom, professor, e agora, né? Como que a gente faz para concluir? Agora o pulo do gato é o seguinte, né? A gente vai lá em fundações, uma vez que a gente fez isso, vou entrar no modelador estrutural, e onde estavam aquelas dimensões fixas, eu vou lá em fundações, e vou pedir para ele inserir, ó, importar do TQS fundação, que bacana. Eu clico nela,
Ele pede para a gente selecionar uma, se você clicar W, ele vai selecionar todo mundo, ó, W, seleciona todo mundo e pronto. Já atribuiu as dimensões que a gente viu lá em planta. Bem bacana, né? Aqui, gente, para deixar o desenho mais agradável, né, clica, vai arrastando, né, botando direitinho, pronto. Aí vai ficar mais agradável. Salvo agora, vou fechar aqui, vou ver o 3D agora como a estrutura tá. E agora a gente tem aí o tamanho e as dimensões dessa pata compatíveis, né, com os esforços para o solo que a gente definiu, né, bacana? Com isso a gente conclui esse vídeo de agora.